Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, análise das ações que estão na nossa Bolsa de Valores do Brasil, a B3. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você, que é novo no canal, considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, deixe seu like, deixe o seu dislike, faça o seu comentário e aperte o sininho para receber novos vídeos, tão logo eu os tenha postado no canal. E hoje, dando uma olhada especial para a WEG, que no resultado do primeiro semestre de 2021 superou em 99% o lucro líquido do mesmo período do ano de 2020. Esta é uma companhia para investimento? Primeiramente, vamos dar uma situada na WEG, dentro do seu perfil corporativo. Observe aqui que a companhia ela foi fundada em 1961, é uma empresa global que produz equipamentos eletrônicos, atuando principalmente nos seguintes setores de bens de capital, com soluções de máquinas elétricas, automação e tintas. Então, a WEG ela está segmentada nas seguintes produções: equipamentos eletrônicos, eletroeletrônicos, que inclui motores elétricos, drivers e equipamentos e serviços de automação industrial. Também na geração, transmissão, distribuição de energia. Os produtos e serviços incluídos nessa área são geradores elétricos para usinas elétricas e usinas térmicas, biomassa, turbinas hidrelétricas para pequenas centrais hidrelétricas e centrais de geração hidrelétrica, aerogeradores, transformadores. Então aqui nesta parte é o que tem os motores das hidrelétricas e daquelas geradoras de energia eólica. Além disso, também possui motores comerciais e appliance. O foco de atuação nessa área são motores monofásicos para bens de consumo durável, como por exemplo, lavadora de roupa, aparelho de ar condicionado, bombas de água e até motores de ventiladores. E também, aqui um setor que pode parecer uma surpresa, mas a gente vê que tem alguma relação, que a área de atuação inclui tintas líquidas, tintas em pó e vernizes eletroisolantes, para aplicações industriais, especificamente industriais, e no mercado brasileiro expandindo para a América Latina. Então, provavelmente aqui é o que a empresa produz, esse produto de tintas e vernizes que justamente estão atrelados aos motores e as turbinas que são geradas pela companhia, ou, se for o caso, outros indumentários da volta desses equipamentos. E como está composta a estrutura societária da companhia? Então, 64% das ações estão com os controladores, em especial a WPA Participações e a família dos fundadores, que possui respectivamente 50% e 14,44%. Existem algumas ações aqui em tesouraria, mas o mais importante aqui é que 35,3% estão no free float, que é onde você compra as ações e onde elas são negociadas no mercado secundário. Importante, então, ao final desta abordagem, é que o total de ações de 4 bilhões e 200 milhões aproximadamente. Para o que interessa em nossas análises, nós podemos verificar que a companhia é uma distribuidora de dividendos. Ela tem uma certa regularidade na distribuição. Observe que ela vem distribuindo ao longo de todo o ano de 2020, alguns pagamentos anunciados em 2020 e feitos em 2021, em torno de 6 pagamentos ao ano, tendo no ano de 2021 feito 4 pagamentos de dividendos. Se nós olharmos aqui para o ano de 1919, também ela tem a mesma regularidade. 6 anúncios, sendo que 4 deles pagos em 2019 e os outros 2 em 2020. Então, normalmente a empresa ela faz 6 anúncios dentro do exercício,
sendo que 2 desses anúncios são pagos no exercício seguinte. Então, é uma pagadora regular de dividendos. Resta saber se esses dividendos nos interessam. Então, vamos verificar agora como está o desempenho da empresa e como foi ao longo dos 2 primeiros trimestres de 2021. Os números gerais da companhia nos mostram que, se nós compararmos o segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre, nós podemos verificar que na receita operacional líquida da companhia teve um crescimento trimestre a trimestre de 13,2%. O lucro líquido da companhia, no comparativo segundo trimestre com o primeiro trimestre, um crescimento de 48,5%, passando de 764 milhões para 1 bilhão e 134 milhões. O EBITDA da companhia ficou em 1 bilhão 392 milhões no segundo trimestre, tendo um crescimento de 37% em relação ao trimestre anterior. Quando nós comparamos esses resultados em relação aos semestres, então os semestres estão aqui deste lado da coluna, quando nós comparamos o primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2020, nós podemos ver que o lucro líquido, a receita líquida, aliás, ela teve um crescimento de 39,2%. O lucro líquido, que é a chamada do nosso vídeo, em relação ao semestre anterior, crescimento de 99%, passando de 954 milhões para 1 bilhão e 898 milhões. E o EBITDA, no crescimento do semestre, de 2 bilhões e 400 milhões, neste semestre, comparado ao semestre anterior, 1 bilhão 351, crescimento de 78,3% no EBITDA. A receita operacional, desde o primeiro semestre de 2020, vem sempre num crescente, sempre no comparativo aqui trimestre a trimestre. Primeiro trimestre de 2020, segundo, terceiro, quarto, primeiro trimestre de 2021 e segundo trimestre de 2021, sempre num crescente. Observando aqui que a companhia ela tem se destacado em especial neste azul mais claro, que é o mercado externo, porque como nós vimos ela é uma companhia global, logo no início da apresentação, onde ela vem subindo a sua representatividade. Também representatividade significativa no mercado doméstico. Nós também podemos ver aquilo que a empresa mais comercializa, que é o carro-chefe da companhia. No caso, são os equipamentos eletroeletrônicos industriais, 47%, com um segundo destaque para a geração, transmissão e distribuição da companhia, 37,2%. Os demais, como nós vimos, desempenho, motores comerciais e appliance e tintas e vernizes com 4,5%. Motores comerciais e appliance, 11% de representatividade nas vendas da companhia. Um detalhe que chama atenção é o retorno sobre o capital investido da companhia, onde nós podemos verificar o que segue. Observe que neste gráfico você consegue ver aqui no segundo trimestre de 2021 que a companhia ela fez um investimento, é o CAPEX, no exterior de 81 milhões e de 87 milhões no Brasil, totalizando 168 milhões. E o retorno sobre o capital investido da companhia em 32,2%, conforme nós podemos verificar. Então, a companhia está com CAPEX, está com o retorno sobre o capital investido sobre o CAPEX de 32%. Então, se ela bota 162, o retorno que vem daqui é esse valor, mais 32% sobre o valor investido. O que é algo significativo, porque pode nos indicar que ela seja uma empresa com crescimento significativo. Com relação ao endividamento da companhia, 100% do endividamento da companhia, ou seja, 1 bilhão 501 milhões, é decorrente de financiamentos. Aqui estão os percentuais. No curto prazo, 63% e 37% no longo prazo. Você pode ver aqui o que está em moeda estrangeira e o que está em moeda nacional. Então, esta aqui é a dívida bruta da companhia. Mas a companhia tem, entre disponibilidades e aplicação, que nos chama bastante atenção, perto de 4 bilhões. Então,
nós vamos calcular que o caixa líquido da companhia é a subtração dessa dívida pela disponibilidade, totalizando então positivos 2 bilhões e 700 milhões. Se nós dividirmos este valor pelo EBITDA da companhia, então nós vamos ter qual é a relação da dívida, que provavelmente vai ser negativa porque o cálculo é feito no sentido contrário. Nós pegamos a dívida e da dívida subtraímos a disponibilidade. Logo mais a gente faz a apresentação do resultado desse cálculo. E também, como nós sempre gostamos de avaliar o fluxo de caixa da companhia. Observe que o fluxo de caixa, o caixa líquido das atividades operacionais da companhia totalizou positivo em 526 milhões, significando o seguinte, que a companhia, o conjunto de todas as suas despesas para gerar seus produtos e serviços é menor do que o resultado das suas vendas. Então ela tem um fluxo de caixa positivo. Se nós olharmos agora para o caixa líquido das atividades de investimento, então aqui a gente espera normalmente que seja negativo, porque quando a empresa, daquilo que ela arrecada, ela faz as suas aplicações, faz aplicações no mercado financeiro, que exatamente está aqui, e mais o que ela computou aqui como seu imobilizado e no seu intangível, totalizando então 210 negativo, ou seja, é aqui que a gente encontra o que ela faz nas suas aplicações financeiras ou quando ela faz a aquisição de algum ativo, no caso aqui imobilizado. Por fim, o caixa líquido das atividades de financiamento, que é onde nós observamos duas coisas. O pagamento de juros e financiamentos, aqui compensado por um empréstimo feito, mas também é daqui que vem o pagamento dos nossos dividendos e juros sobre capital próprio, totalizando aproximadamente 850 milhões pagos em dividendos e juros sobre capital próprio. E para finalizar, a gente pode ver aqui que a companhia ela inicia com um caixa positivo no exercício que está sendo apurado e termina com caixa positivo, tendo um débito aqui de aproximadamente 600 milhões. Mas o caixa positivo, ela tem uma grande disponibilidade de 3 bilhões, ou seja, um caixa ajustado. É uma companhia que gera caixa. E por fim, trazemos os dados que nós colhemos para a nossa planilha já computados. Observe que o PL da companhia, o preço das ações pelo lucro, está em 49,70%. Isso significa o seguinte: se você investir na companhia hoje, o retorno em função do lucro líquido da companhia está perto de 50 anos, 49 anos e meio mais ou menos. O preço sobre o valor patrimonial da ação em 13,64. Aqui no preço sobre o valor patrimonial por ação é onde você verifica o risco da companhia, ou seja, quanto menor aqui, melhor. Significa que o seu risco se dilui em 5 anos, se fosse 5 anos. Nesse caso, como é 13,5, aproximadamente o seu risco está estendido a 13 anos e meio. Então, é considerado por muitos analistas um risco alto. O payout médio da companhia ele é de 51%, ou seja, esse é o valor que se retira do lucro líquido para distribuir entre os acionistas. Então, nós vamos pegar o lucro líquido projetado da companhia em aproximadamente 3,7 bilhões, retirar desse valor 51,87 e desse valor nós dividimos pelo total de papéis, que hoje é em torno de 4 bilhões e 200 milhões de ações. Isso nos dá um dividendo distribuído projetado em torno de 46 centavos. Além disso, a gente pôde verificar que o crescimento médio composto do lucro líquido da companhia nos últimos 5 anos ele foi de 20,73%, ou seja, uma companhia de crescimento, o lucro líquido cresce em torno de 20% ao ano. E o crescimento médio composto da receita líquida dos últimos 5 anos em 16,86%, que a gente sempre coloca para ver se tem uma relação, se não tem uma distorção aqui em relação ao lucro líquido da companhia. Nesse caso, a gente vê que não chega a ter uma distorção, a receita líquida cresce em torno de 17% para um lucro líquido de 20%. Então, é uma companhia que se pode
dizer que ela cresce acima dos 17% ao ano. Então, é uma companhia de crescimento. A dívida líquida da companhia, como nós tínhamos apurado, 1,5 bilhão, entretanto, ela tem uma grande disponibilidade. Então, quando nós pegamos esse valor, subtraímos da disponibilidade, nós temos, e o resultado dividimos pelo EBITDA, vai nos dar um EBITDA negativo. Então, é uma companhia que tem uma dívida totalmente sob controle, não é uma companhia endividada, baixíssima, uma alavancagem negativa. Então, nada a considerar em relação à dívida. A média dos dividendos pagos nos últimos 5 anos em 34 centavos por ação. Bom, então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar os valores que nós calculamos da companhia, 34 centavos, para dividendos pagos nos últimos 5 anos, em média, e dividimos por 6%. Isso nos dá um preço teto para esses dividendos já pagos de 5,68. Os valores distribuídos, projetados para o exercício de 2021, em 46 centavos aproximadamente, dividindo isso por 6%, em R$ 7,82. Por que dividir por 6%? Porque é o valor mínimo que nós aceitamos ser pago em dividendos em relação ao valor que nós investimos na ação. Só que atualmente a ação está cotada em 39,6. Aqui você pode fazer a avaliação se vale a pena o seu investimento. Essa é, sem dúvida, uma empresa consistente, uma empresa do novo mercado, e uma empresa que, a meu julgar, paga pouco dividendo. No entanto, é uma empresa que cresce. E aí você avalia se vale a pena você investir perto de R$40 para ter um crescimento aproximadamente de 17% ao ano. Esta é a questão que você deve se colocar. No meu caso, eu só invisto em empresas que me retornem no mínimo 6% sobre o valor que eu invisto nas empresas. Ou seja, tem que ter esse retorno sobre o meu investimento. Além disso, considere se essa é de fato uma empresa, um papel que é significativo para a sua carteira como oportunidade de mercado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seu dislike, faça seu comentário. Se você é novo no canal, considere a sua inscrição. Aperte o sininho para receber novos vídeos tão logo eu os tenha postado no canal. Um grande abraço!